Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez é uma grata satisfação falar com todos os irmãos e irmãs através aqui do canal do Pastor Edivaldo pelo YouTube. Um prazer imenso, uma alegria muito grande poder comentar aos irmãos a lição de número 8 da revista da Escola Bíblica Dominical dos Jovens. E nós vamos falar deste assunto, a batalha contra Ai, um assunto bastante atual para os dias de hoje. Mesmo que isso tenha longo tempo já registrado nas palavras da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nós iremos discorrer a respeito deste assunto. É um estudo sistemático que nós estamos vendo durante o decorrer desse trimestre. Nós vamos estar falando aí do tempo de conquista, fé e obediência no livro de Josué. E é desse assunto que nós vamos estar tratando com os irmãos. Essa lição ela está dividida em blocos. Observando as lições, eu vejo algumas partes delas divididas em blocos. O primeiro bloco é o bloco introdutório, onde nós temos aí a introdução do livro de Josué, no capítulo, na lição de número 1, e também a chamada de Josué na lição de número 2. Essa é a parte introdutória, então eu considero como o primeiro bloco. O segundo bloco, que eu chamo de estratégias inteligentes, esse segundo bloco ele compreende a lição de número 3 até a lição de número 6. Porque nessas lições nós já vimos anteriormente os preparativos para a guerra, os desafios a serem encarados, o que eu chamo de vencendo os desafios, confirmando o concerto com Deus, que também eu posso dizer que é renovando os votos, a aula de número 5. A aula de número 6, o encontro com Deus. E a lição de número 7, a lição passada, nós vimos vencendo o primeiro inimigo. E nessa lição nós vimos que foi a vitória sobre a cidade fortaleza de Jericó. E a nossa aula de hoje é o contrário da lição passada. É a vergonha de Ai, a batalha da ruína. E nesse bloco eu posso chamar de antônimo ou antítese, porque lição passada, uma vitória expressiva sobre a grande fortaleza de Jericó. E agora o pequeno vilarejo, a pequena cidade de Ai, foi a ruína. Como o seu próprio nome diz, né? No hebraico, a palavra Ai, ela quer dizer ruína. Ha'ai é o termo, a palavra correta no original, Ha'ai, quer dizer a ruína. E essa batalha foi de fato uma ruína para os israelitas. Eu também vamos procurar mostrar nessa lição alguns objetivos que gostaria de discorrer com os irmãos. Mostrar que nós erramos quando não consultamos a Deus, as consequências de um pecado escondido e a misericórdia de Deus. É o nosso propósito nessa aula. Esse capítulo em apreço que nós vamos estar estudando, o capítulo 7 e também o capítulo 8, parte do capítulo 8 do livro de Josué, nós vamos estar dividindo ele em algumas partes até interessantes. Nós vamos encontrar neste capítulo alguns Ds. É o capítulo dos Ds. Por que Ds? Segundo o nosso querido irmão Augusto Nicodemos, ele nos diz que esse capítulo está dividido em 6 Ds. 6 Ds. 6. O verso primeiro trata da desobediência. O verso de 2 a 5 fala da derrota. O verso de 6 a 9 fala do desespero. De 10 a 15, a direção. De 16 a 21, a descoberta. E de 22 a 26, a disciplina. Mas eu encontrei, estudando também esse trecho, outros desses que eu vou fazer menção no decorrer do nosso comentário.
Esse episódio na vida do povo de Israel mostrou a fragilidade do homem quando o homem age por si próprio. Israel estava confiando em Deus. E enquanto Deus estava pelejando pelos israelitas, eles eram vencedores. Foi assim que sucedeu com a cidade de Jericó. E agora, o povo cheio de si sofre uma grande ruína por conta de confiar em si mesmo. Como isso aconteceu? O capítulo 7 ele começa com uma palavra que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Essa frase a gente precisa pensar um pouco. Prevaricar. O que é prevaricar? Prevaricar, meus irmãos, é um crime cometido por um funcionário público, quando indevidamente retarda ou deixa de praticar o ato do seu ofício. Ou então a prática contra a disposição legal expressa em que visa satisfazer interesse próprio. Isso é prevaricar. E, se nós analisarmos bem, o exército israelita era funcionários públicos. O soldado Acã era um funcionário público. Mas por que ele prevaricou no anátema? Para nós entendermos esse versículo primeiro do capítulo de Josué, nós precisamos voltar um pouquinho antes, no capítulo 6. Dá uma procurada aí na sua Bíblia, volta um pouquinho a página e olha aí o capítulo 6 e leia juntamente aí comigo, se você tiver uma Bíblia ao seu alcance, o verso de número 18 e 19 do capítulo anterior. Eu vou ler aqui para os irmãos acompanharem, olha. Tão somente guardai-vos do anátema, para não vos metais em anátema, tomando dele, e assim façais maldito, ou façais anátema, todo o arraial de Israel. Olha o verso 19. Porém, uma ressalva que está sendo feita aqui no livro de Josué. Porém, toda a prata e todo o ouro e os vasos de metais e de ferro serão consagrados. Serão não, a versão que eu uso aqui diz, são consagrados ao Senhor. Irão para o tesouro do Senhor. Já era Deus preparando juntar tesouro para a construção do futuro templo que iria ser construído por Salomão. Observem que algumas versões vai trazer não anátema, mas sim consagrado. Porque, de fato, todo o ouro, a prata, o bronze, os metais, enfim, eram consagrados a Deus. Por isso que o soldado Acã, o funcionário público Acã, do exército de Israel, ele prevaricou. Ele cometeu esse ato. O que ele fez? Nós vamos ver mais à frente qual foi o seu pecado. Vamos passo a passo para discorrermos um pouco a respeito desse capítulo. É claro que nós não vamos entrar no mérito da exegese, analisar versículo por versículo, porque não é essa a proposta da nossa aula. Mas observem que Josué, usando da mesma estratégia que ele fez para com Jericó, onde ele enviou 2 espias para sondar a terra, para ver os pontos fracos da cidade, ele agora faz a mesma coisa com a cidade de Ai. Ele envia 2 espias para sondar a cidade, e quando os espias voltam, eles dizem, olha, para que mandar lá o exército todo? Manda uns 2 ou 3 mil soldados, já é o suficiente, porque a cidade é pequena, é uma cidade que tem poucas pessoas, são poucos os homens daquela cidade. Para que cansar todo o Israel, todo o arraial de Israel? Não precisa. E quando eles desceram
de Ai, porque Ai era uma cidade que estava numa elevação, a mais ou menos uns 24 quilômetros longe do acampamento do exército israelita. É uma elevação, o texto sagrado mostra isso, porque ali era a terra dos amorreus. A palavra amorreus quer dizer montanheses, é a terra dos montanheses. E se os irmãos observarem o texto sagrado, quando o exército de Israel está regressando, perdido, derrotado, eles vão estar se deparando num lugar chamado Sebarim, que é pedreira. E ali naquele lugar morreram 39, ou melhor, 36 soldados valorosos de guerra, ali na pedreira. Então eles estavam descendo e foram mortos ali. Por isso que o capítulo começa, quando Josué envia homens a Ai, ele diz, olha, subam até a cidade de Ai. E subiram os espias até a cidade para espiar, é o que diz o verso 2. Porque essa região era uma região elevada e lá estava a cidade de Ai. E tem toda a descrição onde estava localizada essa cidade. Pois bem, com a derrota, Josué se frustra. Há uma humilhação por parte de Josué. Josué não entende. Por quê? Ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi isso que certamente Josué pensou. E ele vai até a presença do Senhor, se humilha, rasga sua roupa, joga terra na cabeça como um sinal de humilhação, consulta a Deus e fica ali prostrado até a tarde. E quando esse episódio se ocorre, quando esse episódio está ocorrendo, os anciãos, todo ali, tristes, abatidos, humilhados, buscando a Deus, por que houve essa ruína em meio ao povo de Israel? Ninguém está entendendo o que está acontecendo. A oração do servo do Senhor, do homem de Deus Josué, ela é interrompida. O próprio Deus interrompe a oração de Josué. É o que está no verso 10. Poucas vezes nós vamos encontrar Deus interrompendo a oração de alguém nos textos sagrados. Este é um desses. Josué, levanta-te, disse Deus. Para de chorar, rapaz. Lave o rosto, troque de roupa, tire essa terra da cabeça, que eu vou contar para você o que está acontecendo, por que aconteceu isso. É porque a minha presença não foi com os soldados de guerra para a tomada de Ai. A minha presença não foi com eles, porque tem anátema no meio do povo. E é preciso que se retire, porque Israel pecou. Olha o verso 11, o que Deus diz. Israel pecou, transgrediu o meu concerto que eu tinha ordenado. E previamente, antes de entrar na cidade, eles, os israelitas, o exército de Israel, jurou diante de Deus que faria tudo quanto Josué mandasse fazer. E agora, eles mentem e escondem o objeto do roubo. Deus dá o conselho para ele se levantar, para santificar o povo, para aquela noite ser uma noite de reflexão. Eu creio que aquela noite foi uma noite assim em que os homens pesaram a sua alma diante de Deus. Porque Josué disse, olha, santificai-vos, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há uma anátema no meio de vós. Israel, diante dos inimigos, não poderá mais se sustentar até que tireis do meio de vós o anátema. Então, aquela reflexão, o povo passou a noite preocupado. Quem será o abençoado que perverteu o exército do rei de Israel? Pela manhã, é a narrativa bíblica,
diz que Josué chama o povo e começa a lançar sorte. Primeiro, tribo por tribo, depois família por família, depois de cada família, homem por homem, até que se chegou no abençoado do Acã. Acã quer dizer perturbador. Perturbador. Quando Josué descobre o que está acontecendo, eu acho interessante a Bíblia, que a Bíblia tem essas particularidades tão maravilhosas. Observem o verso de número 19. Então disse Josué a Acã: meu filho, eu te peço, dá glória ao Senhor, o Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e me declare agora o que fizeste, e não o conte. O perturbador perturbou o exército de Israel. É interessante essa posição que a Bíblia dá a respeito do Acã. Acã, ele foi honesto em confessar tudo. Mas alguém pode perguntar, esse negócio de lançar sorte, como é que funciona isso? A Bíblia não traz com clareza como é que funciona esse sistema de lançar sorte. Talvez o peitoral que vinha no peito do sumo sacerdote, onde estavam as 12 pedras, né, que simbolizavam as 12 tribos de Israel, ou o Urim e o Tumim, as duas pedras que funcionavam mais ou menos como uma espécie de semáforo, vai, não vai, fica, pode ir, a gente não sabe, não tem como precisar isso, mas o certo é que foi lançado sorte. E quando a gente observa esse negócio de lançar sorte, a lição do capítulo 7, ela vai mostrar esse episódio, e nós vamos encontrar também Deus mandando lançar sorte também na disposição das terras de Israel, para quem ficaria, para quem deixaria de estar sendo distribuída, né, as porções de terra. Em Números capítulo 33 a gente vai encontrar essa lançar sorte. Mas eu gostaria também de citar um versículo que está lá no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, nós vamos estar encontrando o capítulo 16, o verso 33, a seguinte expressão: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Ou seja, Deus está no controle desse negócio de lançar sorte. É Deus que age. Muito bem. A sorte caiu sobre Acã, e agora Acã vai confessar o seu pecado. E assim como Deus já previamente sabia e revelou a Josué, assim é o texto bíblico, que diz lá no verso 19, e então no verso 21, o Acã confessa o seu pecado. Ele viu uma capa babilônica, ele viu lá prata e ouro, 2 quilos de prata, e meio quilo de ouro, para ser mais exatamente, e desejou. E cobiçou. Ele viu. Né? Aqui que está o segredo, o mistério, por que acontece o pecado. Primeiro ele viu. Ele viu, primeira vez, acidental. A segunda vez, já é intencional. Ele desejou. E aí, quando ele desejou, ele pegou, colocou a mão naquilo que não era para pôr a mão e levou para si. Isso traz à nossa mente o pecado original lá no Éden. A Eva viu, desejou e botou a mão onde não era para pôr a mão. É assim que começa o pecado. Vê, cobiça, põe a mão e comete o pecado. Isso nos faz lembrar também alguns versículos da Palavra de Deus que está no livro, ou melhor, na carta do irmão Tiago, o irmão do Senhor. Lá no capítulo 1,
os versos 14, 15 e 16, eu quero frisar aqui o 16, ele começa dizendo, olha, mas cada um é tentado, e eu friso bem isso, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelos seus próprios desejos descontrolados ou desejos incontroláveis. A Bíblia traz um classismo chamado de concupiscência. Desejo incontrolável. Concupiscência. Depois de havendo a concupiscência ou o desejo incontrolável concebido, realizado, gera o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. E foi isso que aconteceu. Vê-se, é aí que entra, né? William Shakespeare ele dizia que os olhos são a alma, ou melhor, os olhos são a janela da alma. E é por onde entra todos os desejos, as cobiças. Porque vê, deseja, cobiça e aí pratica o pecado. Esse foi o grande pecado de Acã, a ganância. A ganância. Muito bem, uma vez confessado, agora vem a parte mais difícil, que é justamente a disciplina. Acã e tudo quanto lhe pertencia é levado para o vale de Acor, que até então era um vale sem nome, recebeu esse nome por causa deste episódio. Acor quer dizer desgraça, o vale da desgraça. E ali no vale de Acor, Acã e tudo quanto era seu é apedrejado, é lapidado, que esta era a pena capital naqueles idos, naqueles tempos. Acã é lapidado e depois tudo o que ele possuía é queimado. O verso 25 é quem nos traz esse conhecimento. Pois bem, o capítulo 7 de Josué é um raio-x do pecado, é um negativo da situação do pecador. Vê, cobiça e pratica a ação. Eu quero mencionar mais uma vez esses versículos do 14 e 15, porque eu quero chegar no 6, no 16, melhor dizendo, da carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1. Depois que Tiago menciona essa condição de que nós somos atraídos, nós somos tentados pelo pecado, ou melhor, cada um é tentado quando atraído e fisgado. Engodado é fisgado pelo seu próprio desejo incontrolável. Depois de havendo o desejo incontrolável sendo gerado, nasce o pecado, e o pecado, uma vez sendo consumado, gera a morte. E aí, o verso 16, que é uma orientação do apóstolo Tiago. Meus irmãos, não erreis. Não erreis, é o que diz o apóstolo. O pecado, no singular, um único homem, fez que toda uma consequência fosse pluralizada. O pecado pode ser singular, mas a consequência sempre será no plural. É bom ter isso em mente. Porque, lembra-se de Davi e Betseba, melhor dizendo, Davi e Betseba? O ato de Davi insensato trouxe toda uma condição terrível para o resto da vida do rei Davi, por causa de um ato insensato que ele cometeu com Betseba. Com ele, Acã, pereceu tudo o quanto ele havia roubado e tudo quanto de fato era verdadeiramente seu. Olha que triste isso. Que triste é isso. Nós precisamos entender que a palavra de Deus
ela está registrada para o nosso entendimento. A palavra de Deus tem essa precisão de ser um espelho para nossas vidas. Acã, servo do exército de Israel, um homem que era um funcionário público, não conseguiu se conter. Nós vemos isso hoje em dia, né, na política nacional, que muitos crimes de prevaricação. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que mesmo nesse capítulo ainda há alguns perigos que eu gostaria de salientar aos irmãos. Que perigos são estes? O autor da nossa lição, ele traz alguns perigos aqui, eu quero fazer uso desses perigos. Primeiro perigo. Ele vai citar 6 perigos, o autor da lição. Primeiro perigo, o perigo de delegar responsabilidades indevidamente. Josué confiou cegamente nos espias. Trouxeram as informações, é uma cidade pequena, é um povo pequeno, para que cansar o povo? Vamos lá com 2 ou 3 mil só e a gente resolve isso. Segundo perigo, o perigo de ter uma visão equivocada. Os espiões não sabiam como vencer uma batalha espiritual. Precisavam primeiro entender de que aquela batalha não era meramente física, mas principalmente espiritual. Era o juízo de Deus contra as nações cananeias, contra aquelas cidades cananeias. E Israel, de fato, era o juízo de Deus para a execução do seu juízo naquela região. E, infelizmente, os espiões não sabiam, não tinham conhecimento disso. Terceiro perigo, o perigo de subestimar o inimigo. Subestimar o inimigo é terrível. Josué simplesmente confiou lá de que Ai seria derrotada facilmente. Os espiões disseram que era pouco povo, então é coisa simples. Subestimou o inimigo. O pecado não se deve brincar com ele. Se subestimar o pecado, a consequência é trágica. A consequência é desastrosa. Não pode se brincar com o pecado, meus irmãos. Não tem como brincar com o pecado. A consequência é dramática, trágica, terrível. Por isso o conselho do apóstolo Tiago: meus irmãos, não erreis. Não erreis, meus irmãos. O outro perigo é o perigo de confiar em si mesmo. Josué confiou nos 3.000 guerreiros. Confiou demais. Ele ficou, em vez de mandar 2, eu vou mandar logo 3, que aí liquida a fatura. É o perigo de confiar em si mesmo. O perigo de achar que o pecado não faz mal é um outro perigo. Acã achou que ninguém viu o seu ato. Achou que ninguém viu. O que eu acho aqui notório, e eu quero até aqui fazer uma paráfrase, uma conjectura, que ele pegou aqueles objetos, o anátema, ou aquilo que era consagrado a Deus, o que era consagrado, levou para dentro da sua casa. Ele enterrou lá, debaixo dos tapetes, na terra. Será que ninguém viu? Será que ninguém viu ele fazendo esse ato? Certamente que sim. A família de um homem era grande naqueles dias. Por isso que no verso 25 nós vamos encontrar a família dele também sofrendo o dano do seu ato inconsequente. Ora, tem que se pensar também que por causa desse ato insensato de Acã, 39 famílias perderam seus pais. Perderam o pai de família. 36, melhor dizendo. Eu não sei porque eu estou com 39 na cabeça. Muito bem. Um outro perigo, o perigo de culpar Deus pelos problemas. Josué atribuiu a derrota a Deus. É o que está no verso 7, do capítulo 7. Atribuir a Deus as derrotas. Atribuiu a Deus a derrota. Ele fez o mesmo que fez Adão lá no passado.
Ó, Senhor, foi a mulher que tu me destes. A mesma coisa. Mas Deus tratou o problema, deu solução ao problema, criou uma nova estratégia, é o que está registrado no capítulo 8, capítulo a seguir. Deus deu novas esperanças. E aqui é onde a gente vai parar um pouquinho. A lição está dividida em 3 tópicos. Tópico primeiro, a derrota de Ai, que tem os subtópicos: o perigo do pecado, o pecado de Acã, a ganância, a derrota do exército de Israel. Tópico 2, o motivo da derrota, que foi justamente o pecado do Acã, a reação de Josué. Tópico, subitem 1, subitem 2, o erro de Acã, e subitem 3, a ira do Senhor. No tópico 3, Deus entrega a cidade de Ai, aqui já é o capítulo 8. O inimigo confiante, porque como ganharam a primeira batalha, colocou em fuga, desbaratou o exército de Israel, agora o inimigo se encheu de si. O exército de Ai ficou cheio de ânimo. Ora, vem de novo aí os derrotados, vamos até eles e vamos matá-los. E Deus já havia traçado uma estratégia diferente. Quando eles foram atrás do exército de Israel, que fugiu de novo, a maior parte do exército que estava atrás da cidade veio e tomou a cidade, saqueou e destruiu tudo. Quando eles perceberam que eles cometeram um erro, já era tarde. O exército que fugia, o pequeno grupo de soldados que fugia, agora voltou contra os exércitos da cidade de Ai. 12 mil homens morreram. Estratégia que foi Deus que deu. Assim como Deus deu a estratégia para a tomada de Jericó, dá também a estratégia para a tomada da cidade de Ai. Deus sempre dá estratégia. O perigo é não confiar em Deus. O inimigo ficou confiante, Deus deu a estratégia e depois da vitória, o culto de restauração. E a grande lição que o capítulo 7 de Josué nos traz é que a vida de Acã também nos ensina que o pecado nunca ele está escondido diante de Deus. Nunca. O Senhor sabe o que os nossos olhos veem. Os olhos de Deus veem o que os nossos olhos veem. O Senhor sabe o que o coração do homem deseja. O Senhor sabe tudo. Salmo 139. O Senhor sonda tudo. O Senhor também sabe o que os dedos, que as mãos manipulam. Ora, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe tudo. Então não tem como fugir de Deus, não tem como escapar de Deus. Não tem como esconder o pecado diante de Deus. Mais cedo ou mais tarde, todo ser humano, todo pecador vai ter que dar conta do seu ato diante de Deus. Também existe a lei da semeadura. O homem colhe aquilo que planta. Por isso, mais uma vez, a exortação do irmão Tiago, no capítulo 1, verso 16. Meus irmãos, não erreis. Não erreis. Uma outra verdade muito importante que eu gostaria de salientar é que nesse capítulo 7 e 8, nós estamos encontrando aqui umas verdades maravilhosas. Depois desse episódio, depois desse fato que acontece, assim como o pecado foi expiado e a nação obteve vitória, surge aí uma nova esperança. Surgiu a esperança para Israel. Surge também para nós, para todo pecador, a porta da esperança se abre. Essa verdade continua em ação até os dias de hoje e durará até o arrebatamento certamente. Para todo aquele que aceitar o sacrifício do Senhor Jesus pelo pecado, imediatamente ele vai passar a olhar para a vida com novas esperanças, com mais segurança, na certeza do perdão de seus pecados. E é nisso que nós devemos pensar. O Senhor Deus está ao nosso lado,
também peleja por nós as nossas guerras, mas devemos ser fiéis a Ele, porque fizemos um pacto com Ele. Por isso, meus irmãos, mais uma vez cito Tiago 1,16. Não erreis. Porque eu posso aqui citar um versículo que está no livro de Romanos, ou melhor, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Era o lema, né, do exército de Israel. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Poderia ser o lema do exército de Israel. Mas fica aqui uma ressalva. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus é contra nós? Pense nisso. É melhor ser amigo de Deus, fiel a Deus, servir a Deus com alegria. Que a paz do Senhor Jesus superabunde a vida de todos os irmãos. Paz do Senhor Jesus.